Olá, meu nome é Raquel Carneiro e eu sou professora de fagote da Escola de Música da UFMG. Sou mestre e doutora em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Luciana Monteiro pelo convite do grupo Trio Bororó nos apresentarmos no projeto Viva a Música. Olá, meu nome é Daera Patrocínio, eu sou cantora lírica, formada pela Escola de Música da UFMG. Atualmente canto no Coral Lírico de Minas Gerais e no Coro Madrigal. Olá, meu nome é Bruna Vendanha, sou violonista, formado pela Escola de Música da UENG e atuo como arranjador e compositor também com educação musical. E nós somos o Trio Bororó. O Trio Bororó nasceu com o desejo de se fazer boa música, explorando, acima de tudo, a sonoridade, o timbre do fagote, do canto e do violão. Um conjunto inusitado, uma vasta possibilidade de coloridos, não só da música estrangeira, mas, acima de tudo, interpretar a música de concerto brasileira, bem como a música popular. A inspiração para o nome do trio veio a partir das obras para fagote e canto de Francisco Mignone. Em 2017, eu tive a oportunidade de assistir a um recital da Raquel, que a Indaiara também participou no projeto Viva Música, e naquele dia elas fizeram 3 das 5 peças de canto e fagote do Francisco Mignone. E logo que eu ouvi, eu fiquei pensando que seria muito interessante acrescentar um violão pela característica popular que aquelas canções têm. E eu comentei com as duas e elas falaram, nossa, deve ficar bastante interessante. E agora, 5 anos depois daquilo, a gente está tendo essa oportunidade de experimentar como que fica esse casamento entre o violão, o fagote e o canto. Essa ideia também de trazer esse nome, Chico Bororó, para o grupo, além dessa inspiração que o Bruno teve, né, das obras do Francisco Mignone, tem também que o grupo tem a proposta de flertar, inclusive, com a música popular. O Francisco Mignone, em início de carreira, ele compunha machiches, valsas e tangos, e ele assinava como Chico Bororó, porque, segundo ele, naquelas priscas eras do começo do século, escrever música popular era coisa defesa e desqualificante mesmo. Então ele assinava as suas músicas populares com o pseudônimo de Chico Bororó. Então daí veio essa ideia de unir o erudito e o popular, que compõem músicas para esses 3 instrumentos, né? E agregar todos esses elementos da música popular junto com o erudito. E o interessante do trio, né, uma das propostas, é mostrar essa junção de 3 instrumentos tão diferentes e tão improváveis, né, de tocarem juntos, uma formação que pelo menos nós não conhecemos, né, e é diferente, mas que funciona muito bem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as peças e seus devidos compositores. Então, vamos começar por Mignone, que foi a nossa grande inspiração. Francisco Mignone nasceu em 3 de setembro de 1897 em São Paulo e iniciou seus estudos musicais ainda menino com seu pai, Alfredo Mignone. Em sua carreira, ele dedicou-se a compor a composição, piano, flauta, além de lecionar. O Vasco Marias, ele fala que Mignone foi o compositor de primeira plana, excelente professor, experimentado regente, virtuoso do piano, acompanhador insuperável, hábil orquestrador, notável intérprete de música de câmara, poeta aceitável, escritor cheio de verve, intelectual de ampla cultura geral. Barrenechea também afirma que as composições de Mignone, ao longo de sua trajetória, têm características estilistas diversas, como o eurocentrismo, neoclassicismo sem intenção nacionalista, o nacionalismo, dodecafonismo, serialismo, experimentando e incorporando múltiplos procedimentos composicionais em suas obras. O autor ainda afirma que Mignone detinha um conhecimento tácito, revelando uma elegância inata na habilidade de compor. Isso se evidencia no cuidado da sua escrita e na qualidade e no interesse de elaboração do material composicional.
Mignone foi o compositor que, ao longo de sua trajetória, adaptou-se às correntes estilísticas sem perder sua personalidade. Francisco Mignone foi talvez o compositor brasileiro mais importante na literatura para o fagote. Compôs diversas obras em que o fagote se insere e tem destaque. Das 41 obras compostas para agrupamentos camerísticos em que o fagote faz parte, 27 delas foram escritas para o fagote solo ou agrupamentos ou grupos apenas formados de fagotes. Cito aí as 16 valsas para fagote solo, uma sonatina para fagote solo, 2 duos, um trio e 7 quartetos. Não podemos deixar de mencionar, quando a gente fala de Francisco Mignone, do professor Noel Devos, o intérprete virtuoso em que Mignone dedicou todo esse repertório. Nascido em Calais, na França, desde 1952 radicado no Brasil, Devos sempre foi um entusiasta da música brasileira, sempre estimulando os compositores a escrever obras para fagote. No que diz respeito à escrita para o instrumento, Mignone é genial. O domínio com que trata a sua sonoridade e a resposta de ressonância em seus registros é de uma proficuidade única. A forma como pensa as linhas melódicas, o ritmo e a expressividade no fagote é ímpar. Sua escrita é rebuscada e limpa, muitas vezes árdua para o fagotista que se esmera em tocar sua música com o primor que ela merece. Interpretar Mignone é saber entender todos os meandros de sua música, é ir além da notação musical convencional. Interpretar Mignone é entender que suas indicações de caráter, burlesco, choroso, dolente, misterioso, dentre outros, possuem um sentido fundamental, pois sinalizam o espírito que Mignone busca em suas composições. As canções para canto e fagote que iremos interpretar, Quando na Roça Anoitece, foi composta em 1930 para voz e piano e dedicada a Raul Torres, e em 1976 foi transcrita para canto e fagote, texto de Ricardo Alves Guimarães. Já a canção da Mãe Pauperna foi escrita originalmente para fagote e canto. Todas as obras para canto e fagote foram dedicadas à cantora Maria Lúcia Godoy. Já que estamos falando sobre Maria Lúcia Godoy, vamos explicar um pouquinho sobre a vida dessa cantora. Natural de Mesquita, Minas Gerais, graduou-se em Letras Neolatinas na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Estudou canto com o maestro Gambardella, no Rio de Janeiro, e com Marguerite von Finderbelt, na Alemanha. A cantora se apresenta ao longo de sua carreira em países da Europa, como França, Espanha, Alemanha e Holanda. Cantou em mais de 30 cidades no Japão, entre as quais Tóquio, Kyoto e Mebashi. Foi solista em concertos no Oriente Médio e na América Latina, sempre apresentando obras brasileiras. O que foi muito importante para a música brasileira num cenário mundial e sua difusão. Para o canto, Francisco Mignone teve uma grande importância, principalmente pelos seus estudos na Europa e posteriormente no Brasil. Na Europa, em Milão, ele estudou com Vincenzo Ferroni. E dado a isso, graças a isso, as suas composições, a sua escrita musical para o canto, ela é bastante orgânica. Segundo o próprio Mignone, realmente eu tenho muita facilidade para escrever para vozes, porque além de ter trabalhado com vozes, dei também algumas aulas de canto. Em Milão, fui acompanhador de vários professores de canto para ganhar dinheiro. Eu estava muito perto da maneira de ensinar, conhecia o canto, suas possibilidades. Então, quando escrevo, estou trabalhando bem. Sei o que o canto pode fazer. Mesmo as canções, talvez elas não sejam muito originais, mas que estão bem escritas para canto, disso eu tenho certeza. E para finalizar essa parte, de acordo com Lenine Alves, a canção brasileira de concerto é herdeira da tradição musical clássica europeia em muitos aspectos. Porém, observamos que na canção de Francisco Mignone, os elementos belcantistas são mais abundantes, diretamente constitutivos do seu estilo composicional.
e apresentam uma fusão singular entre os preceitos da técnica de composição nacionalista e as heranças da escrita vocal italiana, tanto em seu sentido estrito quanto no mais pleno, que se refere a toda a condução frascológica vocal da arte lírica, que é o que a gente acabou de citar sobre as composições de Mignone serem tão naturais para as vozes. Para o violão, Mignone deixou um legado de obras bem generoso, variado e abrangente, que compreende desde as obras de caráter popular que foram escritas sob o pseudônimo Chico Bororó, até mesmo um concerto para violão e orquestra. É uma grande trajetória na qual o violão é utilizado como solista, em duos, trios, orquestra de violões, acompanhando canções e até mesmo presente em ópera. Em sua juventude, conviveu com músicos populares, acompanhando-os nas serestas. Dessa forma, flertava com a música popular da época e utilizava de sua formação erudita de ensino formal. A partir de 1970, sua obra para o instrumento ganha maturidade. É nessa época que ele começa a compor com uma escrita mais rebuscada, com a utilização de recursos da técnica e mais idiomáticas do violão. As obras mais importantes para o violão são os 12 estudos, que foram compostos para o violonista Barbosa Lima, e as 12 valsas, dedicadas a Isaías Sábio, violonista uruguaio, que se tornou um dos precursores no ensino do violão clássico. Para a criação dos arranjos, que originalmente foram escritos para fagote e soprano, eu busquei trazer essa mistura entre o erudito e o popular que a gente já via dentro da obra de Francisco Mignone. Na canção Quando na Roça Anoitece, o acompanhamento do violão é como se fosse um acompanhamento de uma seresta. Então, faz parte até desse universo de obras escritas pelo Mignone, na sua época, né, escritas pelo pseudônimo Chico Bororó. Já na canção Da Mãe Paupérrima, a escrita para o violão é um acompanhamento bem ao fundo, como uma canção de ninar, o que é exatamente a ideia que a letra passa para a gente. Porém, na segunda parte, aparece a figura do trêmulo, que é uma técnica do violão um pouco mais rebuscada, até para se remeter a essa ideia das duas fases do Mignone, uma fase mais popular, do violão mais acompanhante, e uma segunda fase que o violão se torna solista. Importante destacar que nos arranjos dessas duas obras, a parte para fagote e a parte para soprano são as partes originais. O que foi mudado, às vezes, foi apenas a parte formal em relação à estrutura da peça, mas nada foi mudado na parte original escrita pelo Francisco Mignone. Villa-Lobos nasceu em 5 de março de 1887 no Rio de Janeiro, 10 anos antes de Mignone. Seus estudos musicais começaram ainda criança com seu pai, que lhe ensinou a tocar violoncelo. Foi também um dos compositores brasileiros mais importante, assim como Mignone, para a literatura do fagote. Talvez as obras mais importantes de todo o repertório villa-lobiano para fagote se destaca a Ciranda das Sete Notas, que é para fagote e orquestra de cordas, e as Baquianas Brasileiras, número 6, para flauta e fagote. A Ciranda se tornou consagrada obra do repertório brasileiro para fagote, pois foi interpretada por vários fagotistas brasileiros, como Noel de Vos, Fábio Cury, Alexandre Silvério, Luiz Fagerlandi, e fagotistas internacionais, como o austríaco Milan Turkovic, o uruguaio Gustavo Nunes e o italiano Sérgio Azzolini. Segundo Felipe Arruda, a variedade de função atribuída ao fagote e a inclusão em diversas formações na música de câmara, Villa-Lobos utiliza o fagote em duos, trios, quartetos, quinteto, septeto, octeto e noneto, em que o fagote, além de apresentar a função harmônica, melódica e rítmica, assume um papel coadjuvante. Essa grande exploração do fagote por Villa-Lobos pode ser atribuída ao fato de haver conhecido ao longo de sua vida fagotistas que despertaram seu interesse no instrumento. Conforme o relato do professor Noel de Vos ao fagotista Paulo Juste, a admiração de Villa-Lobos pelo fagote
deu-se através de sua viagem à Europa em 1923. O compositor teria ficado impressionado e surpreso com o uso do fagote por Stravinsky em sua obra A Sagração da Primavera. A Sagração da Primavera é uma obra composta por Igor Stravinsky e começa com um grande solo de fagote numa região muito aguda, em que não era usual à época ter um instrumento como o fagote tocando nessa tessitura. Então isso causou, segundo o professor De Vos, uma grande admiração de Villa-Lobos pelo instrumento. De acordo com Locke Arcanjo, as baquianas brasileiras são consideradas, assim como os 14 choros escritos na década anterior, suas principais obras. Dentre elas, compostas entre os anos de 1930 e 1945, destaca-se as baquianas brasileiras número 5, por ser aquela que em grande parte tornou-se responsável pela penetração de Villa-Lobos nas mais diversificadas faixas do público. De acordo com Locke, Nóbrega cita, escrita inicialmente para violoncelos e canto e posteriormente transcrita pelo próprio compositor para piano e canto e também para violão e canto. Esta peça é, até os dias de hoje, sua obra mais gravada no Brasil e no exterior, além de ter sido arranjada para diversas outras formações orquestrais. Villa-Lobos é, sem dúvida, um dos compositores mais importantes para o violão. Ele é importante tanto para a projeção do violão, quanto também para que o instrumento pudesse ser visto, passasse a ser visto como um instrumento solista e um instrumento de concerto. Heitor Villa-Lobos dedicou os 12 estudos para violão a André Segovia, em 1929. Segundo o próprio Villa-Lobos, André Segovia havia encomendado a ele apenas um estudo, mas pela amizade que nascera entre os dois, Villa compôs não somente um, mas os 12. No entanto, segundo uma divertida história contada pelo próprio Villa, Segovia disse a ele que suas obras eram anti-violonísticas e impossíveis de serem tocadas. No saguão de um hotel furioso, Villa-Lobos tomou o violão das mãos do mestre espanhol e mostrou a ele como se deveria fazer. Os famosos estudos de fato são considerados por muitos anos as peças mais difíceis escritas para violão solo. Não são apenas estudos técnicos, mas são incríveis obras de concerto, muito musicais e realmente de difícil execução. Além dos 12 estudos, nós também temos a Suíte Popular Brasileira, um concerto para violão e também os choros número 1, dedicado ao violão. Para o arranjo do trio Bororó, nós temos duas opções que normalmente podem ser feitas. Uma adaptação entre o arranjo original do Villa-Lobos para violão e voz, misturada a uma adaptação da peça para os 8 violoncelos e voz. Pelo fato do violoncelo e o fagote terem extensões muito próximas, é muito fácil de se fazer a adaptação de um instrumento para outro. E a outra possibilidade de se tocar essa peça com trio é com a melodia cifrada. No caso, o intérprete ele tem maior liberdade para se tocar, buscando algo mais próximo do choro, ou seja, de um violão mais popular. Ainda sobre Villa-Lobos, segundo Vasco Maris, a obra vocal de Villa pode ser dividida em 3 momentos: universal, folclórico direto e folclórico indireto. A melodia sentimental que será apresentada faz parte do poema sinfônico A Floresta do Amazonas, que é composta de 4 canções: Veleiros, Cair da Tarde, Canção de Amor e a própria melodia sentimental. As canções receberam letra da grande poetisa Dora Vasconcelos. Na melodia sentimental interpretada aqui pelo trio Bororó, foi feita uma adaptação e um arranjo da parte original da obra da Floresta do Amazonas, para esse grupo especificamente, mantendo o tom original e todas as nuances da parte vocal. Trata-se de uma obra bastante conhecida no meio erudito, acadêmico e artístico, sendo uma obra bem difundida em repertórios de cantoras eruditas brasileiras e internacionais. A canção que mais ganhou destaque foi a melodia sentimental, tendo sido interpretada tanto no meio erudito quanto no meio popular. Carlos Gomes nasceu em 1836 em São Paulo e começou seus estudos com seu pai. Era um entusiasta da ópera italiana
e que, segundo Maris, conhecia várias obras completas e se emocionava ao ouvi-las. Ia muito a São Paulo estudar, o que lhe rendeu boas amizades, conhecendo gente culta, abrindo seus horizontes. Em São Paulo, apresentou-se com seu irmão Santana Gomes, e a modinha que aqui iremos apresentar, quem sabe, popularmente conhecida como Tão Longe de Mim Distante, é justamente dessa época em que o compositor buscava mais autonomia e mais liberdade com relação ao seu pai. Em 1859, partiu para o Rio de Janeiro, onde conheceu a capital da corte. Carlos Gomes foi estudar na Itália e, devido a isso, suas composições têm grande influência da ópera italiana. Inclusive Giuseppe Verdi, que é a pessoa a quem ele tinha muita admiração. A exemplo disso, cito 3 óperas de grande destaque, consequências dessa grande influência italiana, que são Il Guarani, Fosca e Lo Schiavo. No arranjo de Quem Sabe, para o trio Bororó, eu tentei trazer um pouco desse lirismo que Carlos Gomes trazia nas suas obras. Então, com isso, o fagote, ele tem essa característica de uma voz em contracanto com a voz principal do soprano, e já na segunda parte, uma segunda voz. Já a parte que o violão interpreta, ela é basicamente uma transcrição do arranjo original de piano e voz. Né? Então, é um violão acompanhante. Segundo José Fernando Saroba, a modinha está nas mais profundas raízes da música brasileira, responsável pelo lirismo romântico de nossas canções e pela docilidade, suavidade e amorosidade que encontramos em nossa música. Sempre, entretanto, a modinha transitou entre o erudito e o popular, ora tendendo para este, ora para aquele lado. E em outros momentos, unindo esses 2 polos em uma mesma canção. A modinha nasce popular em Portugal, originada no meio rural, inicialmente configurando a chamada moda portuguesa e logo chegando aos meios urbanos junto com aqueles que migravam do campo para as cidades durante o século XVII. Ainda segundo Saroba, a modinha é inicialmente apreciada pelas elites, mas aos poucos vai ganhando o gosto de todos, terminando por se popularizar cada vez mais, como nos mostra Mozart de Araújo. A modinha, área de corte, deixava aos poucos a luz dos candelabros, para se expandir sobre o céu das noites enluaradas. Desprezava o contraponto do cravo, pelo contracanto dos baixos melódicos dos violões seresteus. No início do século XX, a modinha se populariza ainda mais, auxiliada pelo advento dos fonogramas que levavam os discos ao interior dos lares e, com eles, as modinhas e os cantores e compositores desse gênero. Segundo Carlos Zenit, em sua pesquisa sobre a importância sociocultural da modinha para o estudo da canção brasileira, faz uma reflexão sobre o que se chama de moderna brasilidade musical em algumas canções de Vila Lobos, Tom Jobim, Edu Lobo e Chico Buarque. Em sua pesquisa, verificou-se que o tipo de canção conhecida como modinha aparece como um elemento comum, embora esses compositores tivessem elaborado suas obras em um momento histórico distinto, mesmo vivendo no século XX. A modinha, que além de gênero musical, também é o nome da música que nós vamos interpretar, escrita por Tom Jobim em 1958, com letra de Vinícius de Moraes. Essa música foi interpretada e gravada por grandes nomes da música popular brasileira, como Elisete Cardoso, Elis Regina, os próprios Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. No arranjo de modinha para o trio Bororó, eu acho importante citar a minha influência do violonista brasileiro Rafael Rabelo, que é uma figura que não só foi importante para a minha formação, mas como e ainda será importante para a formação de vários violonistas do Brasil e até fora mesmo. O Rafael Rabelo, ele se destacou tanto pela sua capacidade de acompanhar e criar e improvisar, e também pela sua técnica ao tocar músicas para violão solo. A principal referência para o arranjo que eu criei para o trio vem da gravação de Rafael Rabelo e Elisete Cardoso,
onde a gente pode perceber um violão bastante rebuscado, com bastante bordão, característico das sereças e do choro, e com uma veia virtuosística, característica marcante na maneira de tocar do Rafael Rabelo. Nazaré começou seus estudos com sua mãe ainda criança e observou desde cedo a cultura pianística europeia, o que lhe rendeu boa técnica pianística e foi a base de suas obras. O compositor compôs em vários gêneros musicais, mas se destacou com o gênero tango brasileiro e valsa. O tango brasileiro, segundo Casas, é assim como o machixe, resultado da fusão de melodias de polcas com acompanhamentos de habaneira estilizada, via Ludu. O compositor aprofundou as possibilidades desse gênero através de uma obra extensa e de qualidade homogênea. Tinhorão ressalta que o tango brasileiro, muitas vezes apontado por musicólogos como uma variante mais bem cuidada do machixe, constitui um gênero menos popular e, por isso mesmo, de trajetória mais curta no cenário da música urbana brasileira. Então, o tango brasileiro é a mistura da música de teatro ligeiro e das danças estrangeiras em processo de abrasileiramento, pela ação dos conjuntos populares. É muito comum associar o nome de Ernesto Nazaré como o compositor criador do tango brasileiro. Mas, segundo Batista Siqueira, o que Ernesto Nazaré fez foi dar ênfase aos grupos rítmicos excepcionais da música brasileira, já empregados abundantemente por autores antigos como Calado e Chiquinha Gonzaga. A obra Odeon, que iremos interpretar, é um tango brasileiro, publicado em 1909 e que foi encomendada a Ernesto Nazaré pela empresa Zambelli e Cia, que era proprietária do cinema Odeon. Desde 1909, Nazaré tocava na sala de espera do referido cinema, o mais luxuoso da cidade. Muitas pessoas frequentavam o Odeon apenas para ouvir Ernesto Nazaré, deixando até de assistir os filmes. Durante a vida de Nazaré, Odeon não foi uma peça de especial destaque, tendo sido gravada apenas em 1912 pelo próprio compositor, juntamente com Pedro de Alcântara, ao flautim. Porém, algumas décadas após sua morte, Odeon tornou-se seu maior sucesso, especialmente depois que recebeu letra do poeta Vinícius de Moraes, na década de 1960. Também possui uma letra anterior de Ubaldo Maurício, raramente cantada. Até 2012, alcançou a impressionante marca de 325 gravações comerciais feitas em diversos países. Particularmente, tem uma história com a peça Odeon, que apesar de ser escrita para piano, é uma obra que comumente faz parte do repertório de violão solo. Na época, eu era estudante de violão popular e não tinha a habilidade de ler partitura. Tinha o hábito de tirar todas as peças que eu tocava de ouvido. E quando eu resolvi fazer isso com Odeon, eu me deparei com algo que eu não tinha capacidade de interpretar totalmente apenas de ouvido. Então foi a peça que me fez querer aprender a ler partitura e me virar para ler partitura. De uma forma autodidata na época ainda, e depois sim que eu fui buscar uma formação acadêmica. Para o arranjo de Odeon, para o trio Bororó, eu busquei 3 inspirações diferentes, uma para cada um de nós. Então o violão ele tem como grande referência novamente o violonista Rafael Rabelo, e o que o violão toca é praticamente o violão solo. Já a parte do canto, nós nos inspiramos na versão gravada pela Nara Leão, que vem da letra do Vinícius de Moraes, e já o fagote, a inspiração principal é a própria versão original para piano. O fagote tem uma função principal de ressaltar as síncopes que eram tocadas pela mão esquerda do piano. Por ser um choro, que tem uma forma já consagrada, A, B, A, C, A, como elemento principal de variação nessas recapitulações da parte A, principalmente, o violão traz mudanças rítmicas. Principalmente uma dessas mudanças é trazer o machixe um pouco mais à frente e brincar um pouco com essa coisa
que historicamente se tem do tango brasileiro com o machixe. O Odeon é um dos choros mais conhecidos no Brasil e no mundo, ao lado de Apanhite, Cavaquinho e Brejeiro. O Trio Bororó gostaria de agradecer mais uma vez a professora Luciana Monteiro pelo convite dentro do projeto Viva Música, um projeto excepcional que leva a música para além da universidade, e espero que vocês se deliciem com a nossa interpretação, com um conjunto de obras escolhidos e compositores. Até uma próxima!